call is now being recorded. Olá pessoal, meu nome é Luiz Fernando, sou aluno da Universidade Federal de Campina Grande, do curso de Química e estou fazendo parte do subprojeto PIB de Química. Então estou trazendo aqui para vocês a resolução de uma questão de Enem que vai falar sobre o caráter ácido e básico das substâncias. Eu trouxe essa questão, ela é da edição de 2010 do Enem. Ela diz o seguinte: o pH do solo pode variar em uma faixa significativa devido a várias causas. Por exemplo, o solo de áreas com chuvas escassas, mas com concentrações elevadas do sal solúvel e carbonato de sódio, torna-se básico devido à reação de hidrólise do íon carbonato, segundo o equilíbrio. Então, ele dá essa reação aqui, em equilíbrio, que vai trazendo o íon carbonato, que vai reagir com a água e vai estar formando o íon bicarbonato mais o íon hidróxido, o OH-. E ele diz: esses tipos de solos são alcalinos demais para fins agrícolas e devem ser remediados pela utilização de aditivos químicos. Suponho que para remediar uma amostra desse tipo de solo, o técnico tenha utilizado como aditivo a calvígene, óxido de cálcio. Nesse caso, a remediação, ele continua o questionamento com as opções que a gente teria para resolver a questão. Mas eu vou optar por parar por aqui, mas vou adiantar o seguinte: o que ele procura na questão é saber se essa remediação que o técnico iria buscar fazer com a calvígene, o óxido de cálcio, seria realizada ou não. Esse é o foco da questão. Só que para a gente chegar na resolução desse questionamento, é necessário que a pessoa entenda sobre algumas coisas que estão no enunciado da questão. E para isso, a gente precisa fazer uma relação de alguns pontos existentes no enunciado. E a gente pode ver o seguinte aqui, ó, onde ele fala de basicidade de solo, onde ele vem aqui e fala de pH, ele vem também falar de alcalinidade dos solos. Então, assim, esses trechos que eu estou mostrando são trechos muito importantes que vão trazer realmente a solução da questão quando a pessoa tiver um entendimento sobre isso. O que a gente tem a dizer sobre basicidade, acidez e alcalinidade do solo e também de pH? É o seguinte, gente. Substâncias ou espécies ácidas são aquelas capazes de ionizar-se em meio aquoso e, a partir disso, produzir íons de hidrogênio, ou seja, produzir íons H+. Já as substâncias básicas, que é o que a gente tem citando aqui na questão, são aquelas substâncias capazes de dissociar-se em meio aquoso. Dissociar-se em meio aquoso e liberando íons OH-, que a pessoa pegar aqui o questionamento, vai ver nessa reação que foi justamente o que aconteceu. O íon carbonato, na reação com H2O, veio produzir íons OH-. Outro ponto que eu tinha falado é em relação à alcalinidade. Quando se fala de alcalinidade, entende-se que determinada solução tem tendência em neutralizar a acidez da solução, certo? A questão da alcalinidade é uma característica de soluções que tendem sempre a neutralizar os íons H+ dessas soluções, ou seja, tornar a solução ainda mais ácida, né? Se você acrescentar, por exemplo, uma pequena quantidade de H+ na solução, sendo essa solução alcalina, ela vai tender a neutralizar esses íons, permanecendo um percentual maior de basicidade na solução. E sobre pH, gente, o que temos a dizer é o seguinte: o pH
para a gente entender bem, é uma escala uma escala utilizada para quantificar o potencial hidrogeniônico de substâncias, né? E essa escala é utilizada para medir o grau de acidez, de basicidade ou de neutralidade de soluções. Ou seja, quando a gente fala de neutralidade, basicidade ou acidez de solução, queremos dizer o seguinte: uma solução será neutra se ela tiver, nessa escala de pH, contabilizado 7. Se o pH for 7, é uma solução neutra. Agora, se o pH de uma solução for abaixo de 7, essa solução se encontra como sendo ácida. Se o pH for acima de 7, a gente vai ter uma solução básica. Então, pessoal, o próximo slide eu trouxe para vocês algumas teorias que foram criadas relacionadas a ácidos e bases, que foram grandes teorias, como a de Arrhenius, de Bruce Lauren e de Lewis. Uma de Arrhenius diz que ácidos são espécies que liberam íons H+. Já as bases, ele diz que são aquelas espécies que liberam OH-. De acordo com Bruce Lauren, ácidos são aquelas substâncias que doam H+, enquanto que as bases são aquelas espécies ou substâncias que aceitam esses íons H+ doados pelos ácidos. Já Lewis trouxe um entendimento um pouco diferenciado das duas teorias anteriores. Ele diz que ácidos são aquelas substâncias que aceitam pares de elétrons, enquanto que bases são já as substâncias que doam esses pares de elétrons recebidos por ácidos. Agora, pessoal, a gente vai tentar entender um pouco o que diz o enunciado da questão. Eu já fiz um resumozinho de tudo de todos os assuntos, basicamente, que foi citado. Agora a gente vai para as reações, para botar em prática essas ideias que foram ditas anteriormente. Então é o seguinte, vamos reler a questão, a gente vai compreender. O pH do solo pode variar em uma faixa significativa devido a várias causas. Por exemplo, solo de áreas com chuvas escassas, mas com concentrações elevadas de sal solúvel, carbonato de sódio, torna-se básico, cadê o indicador? Torna-se básico devido à reação de hidrólise do íon carbonato, segundo o equilíbrio. Então, torna-se básico devido à reação da hidrólise do íon carbonato. Então, o que a gente entende, pessoal? Essa basicidade dessa reação, citada no exercício, ela é originada a partir da hidrólise que acontece com o íon carbonato, que vem aqui a formar íons hidróxido. Então, isso aqui é uma característica de basicidade desse solo. Vocês estão entendendo? Essa reação mostra que esse solo é um solo básico. E acontece a partir dessa reação. E ele vem buscar a remediação, já que esse solo, com esse tipo de substância, é um solo impróprio para a plantação, ele quer uma solução. E para essa solução desse problema, o técnico tenta fazer a remediação desse problema com uma solução de óxido de cálcio. E a gente vai trazer aqui como reação 2, a reação de óxido de cálcio. O que acontece é o seguinte, quando o óxido de cálcio reage, ou a calvígene, né, reage com a água, ela vai estar formando, vocês podem ver que vai estar formando também íons hidróxido. Ou seja, a pessoa consegue entender a partir daí que essa também é uma reação básica, né? Então, o que vai acontecer? Ao acrescentar essa reação aqui, a reação 2, ao se acrescentar na reação 1,
Ao invés da gente reduzir a basicidade, tentar aproximar da neutralidade ou até da acidez, até um ponto ideal para a plantação, vai acontecer justamente o contrário. Por quê? Quando a gente está formando os íons OH- e adiciona nessa reação, a gente vai ter o acréscimo do íon OH-, e isso é uma característica de uma solução básica, né? Então, dessa forma, se colocarmos essa solução, a gente vai estar promovendo o deslocamento do equilíbrio da reação 1 para a esquerda. Vocês estão entendendo? E isso diminuirá a concentração do ânion bicarbonato. Ou seja, ao acrescentar a reação 2 e a reação 1, teremos a redução desse íon aqui, ó, desse ânion, no caso. Vai estar tendo a redução desse ânion aqui, bicarbonato, e a tendência é aumentar, a tendência com a adição dessa reação aqui, é aumentar também a concentração do ânion carbonato. Estão compreendendo até agora? E o que acontece? Essa parte de OH- que foi gerada a partir da reação da calvagem com a água, ela vai ser apenas acrescentada à parte que já existia de OH- na reação 1. Estão compreendendo? E ela não será dissolvida ou consumida, na verdade, na formação desses reagentes aqui. Vai estar aqui nos produtos e isso não vai diminuir. Então, o que é que a gente conclui em relação a isso? Que essa solução, essa reação 2, estará tornando a reação 1 ainda mais básica, ou alcalina, no caso, né? E assim, a gente conclui que a adição dessa solução de óxido de cálcio, no caso da cal virgem, aumentará os íons hidróxido, que é o que eu acabei de dizer, e, consequentemente, diminuirá a concentração dos íons de hidrogênio. É justamente isso. Com o aumento do íon hidróxido, aqui a gente vai ter a diminuição dessa parte aqui, ó, que são os íons de hidrogênio. E com isso, vai estar aumentando o pH do meio, né? Vocês estão entendendo como funciona? E assim, se o pH do meio aumenta, a solução fica mais básica. E, consequentemente, para esse tipo de solução envolvendo solos, a gente vai ter uma alcalinidade maior. Ok? Então, a partir disso, a gente já consegue ir para respostas dessa questão, para as alternativas e conseguir buscar a alternativa correta. Então, pessoal, nesse caso, a remediação, a gente vai ter a alternativa A, foi realizada, pois o caráter básico da calvagem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a direita, em decorrência da elevação do pH do meio. Alguns pontos a analisar. Se ocorreu a elevação do meio, não teve melhoria para o problema que se buscava sanar. Outra coisa, o equilíbrio da reação, ele tendeu para a esquerda e não para a direita. Então, a gente já tem que essa letra A está descartada. E vamos para a letra B. Foi realizada, pois o caráter ácido da calvagem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a esquerda. Outra questão errada, pelo seguinte, o caráter não é ácido da calvagem, e sim básico. Entenderam? Então, essa letra B também já está descartada. Letra C. Não foi realizada, pois o caráter ácido da calvagem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a direita. O equilíbrio não tendeu para a direita e sim para a esquerda, sem falar que
a Calvigem tem caráter básico. Então, essa também continua errada. Letra D. A remediação não foi realizada, pois o caráter básico da Calvigem... Olha, vamos entender essa questão. A remediação não foi realizada, pois o caráter básico da Calvigem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a esquerda. Até agora está indo certo. Isso em decorrência da elevação do pH do meio. Entender agora que essa vem a ser a alternativa correta. A Calvigem tem característica básica, o deslocamento da reação, do equilíbrio da reação, tendeu para a esquerda, vem tudo nos conforme. Então, tem tudo para ser essa letra. Vamos à letra E, só para o tira-teima. Não foi realizada, pois o caráter neutro da Calvigem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a esquerda, em decorrência da manutenção de pH do meio. Então, alguns pontos a serem observados, já adiantando que essa questão não é resposta para nosso problema. O pH aumentou, ele não se manteve. E outra, o caráter neutro da Calvigem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a esquerda em decorrência da manutenção do pH. Então é isso. A solução tornou-se mais básica, porque o pH não se manteve, ele aumentou. Então, gente, o que temos como alternativa correta vai ser a letra D, que nesse caso a remediação não foi realizada, pois o caráter básico da Calvigem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a esquerda. Isso em decorrência da elevação de pH do meio. Ok? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês aí na resolução dessa questão. Ela é um pouquinho complexa porque exige uma interpretação bem feita, e a gente sabe que o tempo de Enem para cada questão é muito pouco, mas a pessoa observando alguns pontos específicos consegue chegar a uma resolução com uma facilidade maior. Caso vocês tenham dúvida, está aqui. O Enem é o Enem 2010, a edição 2010, no caso, e eu tirei alguns pontos para passar para vocês, desse livro que a gente tem utilizado aqui na universidade, e dá para encontrar desse autor na internet, é bem fácil de tirar essas dúvidas. Então é isso, pessoal. Obrigado. Bons estudos.